Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, as aulas dessa semana será referentes aos módulos, iniciando a frente 2, aos módulos 11 e 12 da frente 2. Eles, começando aí na página 34 da apostila. Nós vamos continuar identificando os compostos orgânicos oxigenados. Já tínhamos falado, na apostila passada sobre os álcoois, os aldeídos, acetonas, tudo tem o oxigênio ligado a um carbono. Aí nós temos a hidroxila, que é o OH, a carbonila, que é o C-O, tá? A aldoxila, que é o C-O e o H separado. Então nós vamos falar, de um dos compostos, mais importantes em matéria de estar presente no cotidiano, que são os ácidos carboxílicos, tá? Então, os ácidos carboxílicos, tá? Ele tem esse grupo funcional, que é o C-OH, representado também por COH, que nós chamamos de carboxila, tá? Que é a união da junção da carbonila, que é o C-O, com a hidroxila, tá? Então, os ácidos carboxílicos, então, por que a gente está trazendo mais nomenclatura? Então, antigamente, eu até falava, os alunos não tinham necessidade de saber nomenclatura. Como as provas do Enem, eles estão com a tendência de perguntar coisas mais específicas, Porque as provas até antes de 2015 eram para você identificar as funções. Você tinha quais são as funções que tem presentes em determinada substância, determinada forma de... Normalmente era de medicamentos, que aparecem muitas... fórmulas, substâncias orgânicas, funções orgânicas. Hoje, a tendência dele é você identificar e através do próximo assunto que a gente vai aprender, que são as reações orgânicas, você saber falar, saber dar o nome daquele produto que for formado a partir das reações. Então, é muito importante saber ter aquela regrinha básica dos prefixos, do que vem no meio, eu não sei nem qual que é a denominação, e do sufixo, tá? Então, então só para a gente lembrar, o prefixo é a quantidade de carbonos da cadeia principal. Se eu tenho ácido carboxila, onde tem a carboxila, que sempre vão ser nas extremidades, ela vai ser a cadeia principal. O tipo de ligações, que é an, e ou in, E no caso do ácido carboxílico, a terminação oico. Então, nós temos o ácido metanoico, O ácido metanoico, ele tem, o nomenclatura usual que a gente tem que guardar. Vocês lembram lá que quando é formado por um carbono fórmico da formiga? Então, o ácido ácido fórmico, ele tem esse nome usual porque ele é encontrado na formiga. Então, todos os a nomenclatura usual de todos os compostos orgânicos oxigenados que levam esse form é tudo derivado por causa desse ácido encontrado na formiga, tá? Então, o ácido fórmico a gente tem que guardar essa nomenclatura usual. Outro importantíssimo é o ácido etanoico, que é muito apresentado como ácido acético. Então, essa nomenclatura do acético, toda vez que eu tenho uma cadeia de carbono formada, por 2 carbonos, eu tenho o ácido acético. Eu tenho essa denominação, esse prefixo AC, acetato, aldeído acético, tá bom? Temos o ácido propanoico, o ácido butanoico, o ácido pentanoico. Então, dependendo do número de carbonos que eu tenho na carboxila, eu vou estar denominando na nomenclatura desses ácidos, tá? Aqui a nomenclatura do ácido butanoico, que é o ácido encontrado lá quando tem aquela manteiga rançosa, que é o ácido butírico, facinho, but, então a gente sabe que vai ter 4 carbonos. E do propanoico, a nomenclatura usual, propiônico também, facinho. O fórmico e o acetato não tem muito a ver com o prefixo já estabelecido pelo IUPAC, tá? Aí nós temos, também, então, como as questões do Enem, ela sempre tem ela preza pela interdisciplinaridade, ou seja, formular questões em que envolva outras ciências que entram na ciência da natureza, igual biologia e física. Nós temos os aminoácidos que a gente tem na cadeia de um aminoácido, as duas funções orgânicas, a amina, por isso vem o nome amina, e o ácido carboxílico. E com isso,
Os carbonos que vêm antes desse aminoácido, né, dessa carboxila, eles recebem às vezes uma denominação diferente para identificar que tipo de aminoácido, aonde que está o grupo amino. Então, ao invés da gente fazer aquela numeração 1, 2, 3, igual a gente faz para achar as ramificações, nos aminoácidos, tá? A gente pode usar essa numeração pelas letras gregas, né? Pelo alfa, beta e gama. Então, o carbono alfa é o carbono 2, que tem a carboxila, o carbono que vem logo atrás da carboxila é o carbono alfa, tá? O carbono beta é o que vem logo, tem o carbono alfa e é o carbono 3. O carbono gama é o carbono 4. Então, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha e guardem mesmo essas denominações por causa da interdisciplinaridade que existe em, né, formular uma questão que envolva aminoácidos, né, carbono alfa, beta, gama, delta, né, esse aqui foi do Enem, né, do site lá do Enem que eu estava pesquisando lá, tá? Então essas denominações é muito interessante você estar sabendo qual que é, por quê? Porque a gente identifica muitos aminoácidos como por essas letras gregas, tá bom? E a aplicação do ácido, né, fórmico, né, dos ácidos carboxílicos, a formiga, né, o ácido dela, liberado por ela, tá? Nós temos o ácido acético que está presente no vinagre, nós temos aquele ácido butírico que contém aquela manteiga, aquele ranço, então ela, né, aquela manteiga ela começa a apodrecer, a putrefação, né, decomposição de bactérias que entram, começam a decompor essa bactéria, ela forma o quê? Aquele cheiro azedo, né, é do ácido. Nós temos o ácido lático, que também é presente quando o leite azeda, ou quando a gente vai fazer coalhada, que você tem que deixar o leite azedar, você joga, né, alguns produtos para azedar o leite para formar o ácido lático, tá? Que está presente no leite, né? Aqui tá falando do ácido valérico, né, lá, que é naquele queijo Roquefort, né? Tem o ácido aqui também caprílico, né, que é isolado da gordura das cabras, tá? Então os ácidos, né, eles estão presentes em muitos compostos. Deixa eu ver onde que eu pus os ácidos. Os ácidos, aqui, né? Então ficou meio fora de ordem, mas cheguei aqui nos ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos nada mais são que ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, quando a gente considera um ácido graxo, né? Você vê que até já vem de graxa. Por quê? Porque são óleos. São substâncias apolares, embora tenha, né, uma polaridade lá na ponta onde tem a carboxila, mas como a cadeia carbônica é grande de hidrocarbonetos, então ele se torna apolar, se torna um óleo. Então, por isso a gente chama ácido graxos, né? Que de graxa, de coisa gordurosa, tá? Então, ácidos assim com 10 para mais uma cadeia, né, de hidrocarbonetos formados por 10 ou mais carbonos são os ácidos graxos. Muito encontrados, olha lá, ó, o ácido, ó, em óleo de semente, ó, óleo lá de soja, algodão, amendoim, ó, esse ácido aqui dele é o hexadecanoico, ou seja, tem 19 carbonos na sua cadeia, tá?